Uma pessoa que dedicou a vida a ensinar lições aos outros aprendeu uma última e mais dura lição, a que ponto pode chegar a maldade humana e, o que é mais surpreendente e estarrecedor, tal ensinamento veio do próprio filho dessa pessoa. Conheça o caso Soraya França. Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, que lecionava no Colégio Santa Marcelina de Belo Horizonte desde 2017, era licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. No Santa Marcelina, ministrava aulas para os 7º e 9º anos, onde lecionou para mais de 2.000 alunos. Assumiu nos últimos tempos a coordenação do Projeto Cidadania, iniciativa cujo foco é formar estudantes conscientes e ativos da sociedade por meio de atividades e pesquisas que tratam de temas como desenvolvimento sustentável, direitos humanos e justiça social. Além de sua competência técnica, Soraya era uma profissional muito querida na instituição. A irmã Roseli Hart, diretora pedagógica do Santa Marcelina, declarou: "Era uma profissional muito dedicada e competente, muito responsável com tudo o que fazia, uma apaixonada pela educação. Sempre tinha uma mensagem de acolhimento e carinho para os alunos, sempre motivando para continuarem estudando. A marca dela era o sorriso e a gentileza com todos que ela encontrava." Ana Clara Trigueiro, uma ex-aluna de Soraya, hoje estudante de arquitetura, disse: "Eu e minhas colegas estamos devastadas e sem rumo desde ontem, não só como ex-alunas, mas também como mulheres. A Tati era muito humana, muito sábia e muito apaixonada pela educação. Na pandemia, um momento tão conturbado, entreguei uma atividade falando de solidão. E ela, sem hesitar, me mandou uma mensagem oferecendo apoio e dizendo que sempre estava presente para nós. Contudo, a competência técnica, o fato de ser muito querida e a abordagem afetuosa para com seus alunos não foram suficientes para evitar o destino trágico que essa grande professora, ou quem quer que fosse, jamais imaginou que enfrentaria. Tragédia essa infinitamente agravada por ter sido perpetrada por alguém que a própria professora gerou. Matheus França Campos era filho de Soraya. Era formado em Relações Públicas e trabalhava na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais como assessor de comunicação estratégica. Ele registrou um boletim de ocorrência pelo suposto desaparecimento da mãe. Segundo ele, a última vez em que Soraya teria sido vista foi na noite do dia 17 de julho, uma quinta-feira. Ela estava na sala de sua casa, vestida para dormir. O filho da professora afirmou ainda à polícia que viu a mãe quando estava saindo para viajar para a Serra do Cipó, uma formação geológica que fica entre os municípios de Itambé do Mato Dentro, Jabuticabas, Morro do Pilar, Nova União e Santana do Riacho, no estado de Minas Gerais. No dia seguinte, dia 18, uma sexta-feira, Matheus tentou falsamente entrar em contato com Soraya, mas não o conseguiu. Tentou então, também falsamente, enviar mensagens. Nenhuma delas foi respondida. Matheus fingiu outra medida de preocupação. Pediu a uma tia que fosse ao apartamento onde ele e a mãe moravam. Como estava trancado, um chaveiro teve de abrir o apartamento. Porém, ao entrarem, constataram que não havia ninguém. Não havia indícios de violência ou de arrombamento. O carro de Soraya estava na garagem, porém, suas chaves, seu celular e seus óculos não estavam no imóvel, não foram encontrados. Matheus tentou, mais uma vez de modo fingido, rastrear o celular de sua mãe, mas, claro, não conseguiu encontrar a localização do aparelho. A essa altura, o sumiço de Soraya já havia sido então confirmado.
Roseli Hart, a diretora pedagógica do Santa Marcelina, afirmou que toda a comunidade em torno do colégio se mobilizou para encontrá-la. Em uma das postagens nas redes sociais, ela afirmou: "Nós recebemos a notícia do desaparecimento através de uma professora que foi comunicada pelo filho da professora Soraya. A partir desse momento, junto com a família e outros 2 professores, começamos a buscar informações. Procuramos em hospitais e lugares onde ela poderia estar. Até no próprio IML foi feita a busca." Agora, um parêntese. Um filho preocupado pelo desaparecimento da mãe que, ao saber que isso ocorreu, tenta entrar em contato com ela. Tal preocupação é reforçada pela ida desse filho ao apartamento da mãe com uma tia, a fim de saber se a mãe estava lá. Esse filho, ainda preocupado, rastreia o celular da mãe, mas sem resultado. Essa é a imagem que, à primeira vista, pode vir à mente dos que não conhecem o outro lado de Mateus. O que muitos não sabem é um dos 2 hábitos do filho de Soraya que, ao menos segundo a polícia, deflagrou toda essa tragédia. No dia 20 de julho, um domingo, a Polícia Militar de Minas Gerais, graças a uma denúncia, encontrou Soraya em Vespasiano, um município da região metropolitana de Belo Horizonte, mais precisamente no bairro Conjunto Caieiras. A professora estava sem vida. O corpo estava debaixo de um túnel coberto por um lençol. Apresentava sinais de abuso sexual, de queimaduras e de sangramento na região íntima. Todavia, não havia nenhum documento que identificasse Soraya. O corpo foi levado pela polícia ao Instituto Médico Legal, onde foi reconhecido pelo filho Mateus por meio de uma tatuagem nas costas de Soraya. A Polícia Civil, claro, tomou o depoimento de Mateus e notou contradições entre o que ele dizia e as imagens das câmeras de segurança que captaram o carro de Soraya a caminho do local em que o corpo foi encontrado. Some-se a isso o fato de um amigo de Mateus ter dito que ele discutia com a mãe devido a dívidas oriundas de apostas online e empréstimos consignados. Isso bastou para que Mateus fosse considerado o principal suspeito pela morte da mãe e, portanto, preso. Detido no dia 25 de julho, uma sexta-feira, em Belo Horizonte, a capital mineira, ele não ofereceu resistência à prisão. E agora, o mais chocante. Em depoimento à polícia, Mateus confessou que tirou a vida da própria mãe, apertando com força o pescoço dela. De acordo com a versão apresentada por ele à polícia, Soraya e o filho passaram a discutir frequentemente desde que Mateus começou a se endividar devido ao acúmulo de dívidas originadas por empréstimos consignados e apostas online, o que confirma a versão do amigo em depoimento aos investigadores. Depois de confessar o feminicídio, ele foi exonerado do serviço público. Ele foi demitido do cargo de assessor de comunicação estratégica que ocupava. Em resumo, então, e segundo a linha de investigação policial, Mateus e a mãe discutiram na sexta-feira, dia 18, no apartamento em que moravam, no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte. O assessor de comunicação a eliminou, enrolou o corpo em um lençol e abandonou o cadáver sobre o viaduto. Para despistar, ainda segundo a polícia, ele fez parecer que a mãe havia sofrido abuso sexual, já que ficou comprovado que não houve tal abuso. Após deixar o corpo sob o viaduto, viajou com amigos e retornou no sábado de manhã. Reconheceu o corpo depois de encontrado e, no enterro, fingiu estar sinceramente comovido e até chorou. Soraya foi sepultada no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte, em 23 de julho, uma terça-feira. A cerimônia, como não podia deixar de ser, ficou marcada por pedidos de justiça e por homenagens à professora. Newton França, pai de Soraya, disse, obviamente emocionado: "Jogou as sementes e as sementes estão aí. Ela cumpriu parte dessa missão. E hoje eu descobri que eu tenho uma missão muito grande pela frente.
Fiquei impactado com tanto amor por ali. Isso foi uma obra da minha filha. Não sabia o alcance do trabalho dela, de tantos anos cuidando de tantas gerações de pessoas boas, ajudando a ter pessoas boas no mundo. Mateus França ensinou a quem costumava ensinar a mais dura das lições, até onde pode levar o mal que reside em cada ser humano. O abominável é que essa sua aluna aprendeu pagando com a própria vida, e essa aluna era a pessoa que o gerou, era a sua própria mãe. Pessoas como ele, se é que se pode chamar alguém assim de pessoa, fazem-nos perder a fé nos poucos seres humanos bons que ainda restam e, com certeza, merecem um lugar na galeria dos grandes psicopatas.